Você já tentou ou está tentando aprender inglês e achou que estava fazendo algo errado por não ter chego na fluência em 3 meses? Hoje eu vou te falar o que ninguém te conta sobre aprender inglês. E no final desse vídeo você vai ver que você está no caminho certo. Você está no caminho mais certo do que você pensa. Então, se você quiser saber sobre esse conteúdo, fica comigo até o final que eu vou te contar coisas aqui que ninguém te conta sobre aprender inglês. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aperta no botão aqui embaixo, inscreva-se no subscribe e curte esse vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tem muita gente aí na internet tentando vender a ilusão, a imaginação de que você vai chegar na fluência em 30 dias, em 3 meses. Claro que depende de pessoa para pessoa, mas o que eu posso te falar é que nesse período de tempo muito curto, 30 dias, 3 meses, você não vai chegar na fluência. Isso eu posso ter certeza. Você pode ter certeza porque no inglês não é só a questão da qualidade, mas sim quantidade. Você precisa de uma quantidade de horas para que você aprenda as palavras, as frases, a forma de falar cada uma delas. E em 30 dias, 3 meses, você não consegue chegar nessa quantidade de horas. Então, se alguém estiver te vendendo para você aprender a falar inglês e chegar na fluência em 30 dias ou 3 meses, pode ter certeza que essa pessoa está te enganando, porque mesmo sendo um método muito avançado, muito eficiente, não vai ter tempo suficiente para você conseguir amadurecer e chegar na fluência no idioma. Isso é óbvio, eu tenho minha metodologia de ensino, apesar de ser uma metodologia muito boa, você não consegue chegar na fluência em 30 dias ou 3 meses com ela, isso eu posso te garantir. Eu consigo te ajudar a você falar em inglês em até 12 semanas, em até 3 meses, mas esse falar inglês não é você chegar na fluência, é você falar o necessário para que você consiga, por exemplo, ir para sua viagem, ter uma viagem internacional, onde você consegue conversar, falar com as pessoas nas situações da sua viagem, seja no trabalho também, você conseguir falar inglês no seu trabalho, em reuniões, para você escrever um e-mail, participar de apresentações, fazer uma apresentação. Isso aí sim é possível, mas novamente chegar à fluência não é possível num período tão curto. E agora eu quero te passar alguns pontos do que ninguém te conta sobre aprender inglês, e é importante que você anote cada um deles, porque você vai saber, quando alguém te falar ao contrário, você vai ver que essa pessoa não está falando a verdade. Então vamos aqui a cada um desses pontos. Já pega papel e caneta para você anotar cada um deles, ou anota no bloco de notas do seu celular. Primeiro ponto, você vai cometer muitos erros. Isso aí, eu também na minha jornada de meu aprendizado, não sei quantas vezes eu cometi erros. E isso é normal, porque quando você está aprendendo algo novo no começo, vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador. E você vai tender a cometer mais erros no começo do seu aprendizado. E à medida com que você for aprendendo, você for pegando o jeito, para aprender o inglês, das palavras, das frases, você não vai cometer mais tantos erros. Mas no começo é você pensar que errar faz parte do aprendizado. É melhor você errar bastante para você depois saber qual é a forma que você tem que falar do jeito certo. Porque se você não erra, quer dizer que você não tentou. Por exemplo, profissionais de esportes, quantas vezes eles não erraram para fazer um gol, por exemplo, o Messi, Cristiano Ronaldo, quantas vezes eles não erraram para acertar, quantas vezes também a pessoa não tentou fazer algo, um músico, por exemplo, não errou ao tocar o instrumento até ele começar a acertar. E no inglês não é diferente. Eu, na minha experiência, no meu começo do meu aprendizado da língua inglesa, eu errava bastante, mas eu depois de um tempo, que não foi no começo, claro, porque eu errava e eu achava que estava tudo perdido, mas não, eu fui aprendendo que errar é igual você a aprender. E eu fui aprendendo com os erros que eu cometia e eu fui melhorando, que eu não cometia depois novamente o mesmo erro. Eu cometia outros erros, mas não o mesmo erro. Você errou, você aprender com esse erro para que da próxima vez você não cometa esse mesmo erro. Você pode cometer outros, mas não o mesmo. Segundo
ponto que ninguém te conta é que a escuta é mais importante que a gramática. Tanto a escuta, quanto a repetição, quanto a fala em inglês é mais importante que a gramática. E isso é verdade e eu vou te explicar o porquê agora. Quando você começou a falar as primeiras palavras em português, que é a nossa língua nativa, você aprendeu gramática? Claro que não. Então, como é que foi que você aprendeu? Você aprendeu primeiramente escutando. Aos seus 1 ano e meio, você escutava seus pais falando ou alguém falando e você ia pegando a forma com que a pessoa pronunciava, falava a palavra. Então, antes, na verdade, até antes de você começar a falar as palavras, você só escutava, escutava, escutava. E à medida com que você começou a falar, você repetia o que as pessoas falavam para depois você falar com elas. E é dessa forma com que você vai aprender. Então, quando você estiver no seu começo do aprendizado do inglês, não tenta começar aprendendo gramática, regras gramaticais, que isso vai ser muito chato, muito cansativo e você vai acabar desanimando. Quando você for aprender, é você pegar e já desenvolver primeiro a sua escuta, que é o que você fez com português, e depois você repetir para você fixar o conteúdo e depois falar. E a gramática vem só por último, é a última coisa que você deve aprender. E isso também não só eu que falo, tem muitas pessoas, até poliglotas, que falam que a gramática, quando a pessoa tem que aprender muitos idiomas ao mesmo tempo, imagina essa pessoa focando na gramática de cada idioma, quanto tempo ela não ia demorar para aprender todos eles. Então eles falam que a gramática vem por último, e isso é verdade porque a gramática na escola você só aprende quando você está com 8 anos, 9 anos e você passou todo esse período escutando, repetindo e falando no português para depois aprender a gramática. Então esse é o ponto 2 que ninguém te conta. Quando você for começar a aprender inglês, você já focar principalmente na sua escuta, na sua repetição e na sua fala, que é mais importante que a gramática. Terceiro ponto é você saber que a consistência é melhor do que a motivação, porque nem sempre você vai estar motivado para fazer algo. A motivação pode ser que você tenha no início, porque quando nós começamos algo, a motivação no início tem bastante. Nós estamos motivados para aprender algo, para fazer algo, mas à medida que vai passando com o tempo, essa motivação vai acabando, vai diminuindo. É a mesma coisa quando você começa a ir na academia. Você se sente motivado para fazer os exercícios e aí passa um período e você acaba não tendo mais essa motivação. E se você perde ela, você vai parar de ir na academia? Ou também com relação ao inglês, né? Você começa motivado para aprender inglês e depois você desanima e aí você para. Se sim, não faz isso porque é importante você, ao invés de ter a motivação, você ter a consistência, porque é muito melhor você aprender. Pega, por exemplo, você tem 1 hora durante a semana toda para você aprender inglês. E ao invés de você ter essa motivação para aprender somente 1 hora num dia só, é melhor você dividir, você pegar e fracionar essa 1 hora em tempos mais curtos, porque aí você vai ter a consistência, mesmo que seja um período curto durante o dia, você vai ser consistente e vai estar aprendendo inglês. Então, ao invés de ser 1 hora num dia só, você pega e fraciona, seja de segunda a sexta, você pegar e estudar de 10 a 12 minutos, que aí vai completar os 60 minutos no final da semana e você vai ter estudado 1 hora. E aí, ao invés de ser 1 hora num dia só, vão ser 10 a 12 minutos em cada dia. E o quarto ponto que ninguém te conta, aprender inglês é um processo e não um destino. Aprender inglês, claro que você quer aprender inglês como um destino, mas o aprender inglês é um processo. E de você pegar e colocar micro tarefas, micro recompensas também nessa sua jornada de aprendizado, porque se você só coloca o ponto final, né, o ponto final do aprendizado, que é você chegar aonde você quer no seu objetivo, você não vai saber das micro recompensas que você vai ter durante o caminho. Por isso que é importante você colocar elas
para que você tenha consistência nessa jornada. Então, voltando ao ponto anterior, para que você tenha consistência e você chegue no seu objetivo. Então, você não chega, né, pensando, você dorme e acorda, hoje eu sonhei que eu consigo aprender a falar inglês. Não, que eu aprender inglês é dia após dia. O importante é você estar sempre aprendendo algo novo, de um dia após o outro, e isso vai fazer com que você tenha vontade, né, queira continuar aprendendo, para que lá na frente, depende de pessoa para pessoa e depende também do objetivo, do seu objetivo, se é chegar na fluência, vai demorar um pouquinho mais, se é aprender o necessário para você viajar, ou necessário para você conseguir falar no seu trabalho, vai demorar um outro tempo. Então é importante você aprender que o aprender inglês é um processo e não um destino. E esses são os pontos que eu gostaria de te passar, que ninguém te conta a você aprender inglês. E agora que você já sabe cada um desses pontos, e eu espero que você tenha anotado cada um deles, para que se alguém te falar ao contrário, você vai saber qual que é a verdade. E espero que esse conteúdo de alguma forma tenha te ajudado. Espero que você tenha consistência e você não seja movido somente pela motivação de aprender inglês. Você saber que durante o processo de você aprender inglês você vai cometer muitos erros. Você também saber que nós vimos aqui do passo 2, de você, ao começar a aprender inglês, ou mesmo se você já está aprendendo inglês, mas você pegar, e se você estiver estudando gramática, regras gramaticais, você parar agora mesmo e começar a focar mais na escuta, na repetição e na fala. E por último, saber que o aprender inglês é um processo e não um destino, e que você possa ter alegria durante todo esse processo, essa jornada de aprendizado do inglês, e claro, o principal, ter consistência. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Eu também quero saber que outro conteúdo você quer que eu traga aqui para continuar te ajudando nessa sua jornada de aprendizado do inglês. Deixa aqui embaixo nos comentários. E novamente, se você ainda não se inscreveu aqui no canal e você quer aprender a falar inglês para sua viagem ou para o seu trabalho em até 12 semanas, mesmo saindo do zero, já se inscreve aqui no canal, pausa esse vídeo 3 segundinhos, se você clicar no botão aqui embaixo, inscreva ou subscribe, e para que você continue me ajudando a eu trazer novos conteúdos. Curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, entrega esse vídeo para mais pessoas. Você ativar o sininho do canal, quando você ativa, sempre que sai conteúdo novo, vídeo novo, você não perde nenhum conteúdo. E você compartilhar esse vídeo, pega o link desse vídeo e manda em grupos de amigos, colegas de trabalho, pessoas que você sabe que precisam aprender sobre esse conteúdo e que às vezes já foi enganado por gente falando, né, um dos passos que eu falei aqui. E claro, nos vemos no nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Até mais. See you.